as atitudes que entendemos que são permitidas e o que não é permitido pela Justiça Eleitoral acerca dessas plenárias. Foram suscitadas muitas dúvidas porque esta plenária é uma novidade que não existia, então veio com a resolução do TSE e nada mais é do que um ato do partido, feito pelo partido, que geralmente leva o seu pretenso candidato à eleição majoritária para, em reunião com lideranças dos seus filiados, em determinados ambientes fechados, não pode ser em ambiente aberto ao público, traçar estratégias de campanha, elaborar seu plano de governo, então se presta para isso. Não é um ato público para divulgar o nome ou promover quem quer que seja. Se assim o fizer, está descumprindo a lei eleitoral e sofrerá as consequências. Ou seja, essas plenárias não podem ser realizadas em locais públicos, com tendas, padronizações, cores, número do partido. De forma alguma, de forma alguma. Inclusive até as convenções partidárias, que vão acontecer geralmente no final de junho, a lei não permite que seja em ambiente aberto. Tem que ser em ambiente fechado. E olha que nas convenções geralmente se faz divulgação do partido, a propaganda do pretenso candidato e tudo, mas tudo em ambiente fechado. Então a plenária é mais restrita, inclusive, do que uma convenção. Tem que ser em local fechado, como eu disse, não se serve para divulgar e nem promover o nome de ninguém, é ato do partido. E se alguém descumprir essas determinações, com certeza terá sérios problemas com a Justiça Eleitoral. Com relação à convocação que alguns representantes desses partidos realizam antes das plenárias, em veículos de comunicação oficial, em redes sociais, convocações abertas direcionadas ao público em geral, qual é o entendimento da Justiça? É a mesma coisa. Tudo que se dirige indistintamente ao público em geral, seja através de qualquer meio de comunicação, da rede social, ou rádio, ou jornal, se for de forma indistinta, aberta ao público em geral, está descumprindo do mesmo jeito a lei eleitoral. Quando se faz uma, como você chamou de convocação, poderia ser num grupo fechado, onde só participam aquelas pessoas determinadas que fazem parte, aí sim, estaria correto. Mas se for aberto e convocando em geral, está descumprindo do mesmo jeito. Se a denúncia chegar à Justiça Eleitoral hoje, quais são as sanções e futuramente corre o risco de não ter o registro da candidatura? Olha, as sanções dependem muito do que aconteceu. Então, cada caso é um caso. Por quê? Porque determinada atitude pode se resumir apenas à propaganda antecipada, que isso aí incide numa multa de até R$25.000, pode incidir num abuso de poder econômico, um abuso de poder político que compromete a candidatura sim. Certo. Foi, não, a quem de fato se destina, ou seja, doutora, o objetivo principal e final de uma plenária, ela é estritamente, de fato, aos filiados do partido? Não é que ela se destina, ela é ato do partido que tem por objetivo buscar lideranças ou pessoas intimamente ligadas ao partido, que exercem uma certa liderança naquela comunidade ou naquele local, como eu disse, para elaborar traçar o plano de governo, a estratégia de campanha. Então, ela é direcionada apenas a um grupo mais restrito de pessoas que trazem os anseios daquela comunidade para poder traçar esses planos. É só isso, não é ato de divulgar, de chamar todo mundo para conhecer quem é candidato ao B, C. A finalidade não é esta. Certo. Doutora, com relação ainda à Justiça Eleitoral, tem dificuldade. A Justiça Eleitoral trabalha, às vezes, com empréstimo da Justiça Comum, e aí não tem como fiscalizar. Pode receber denúncias do grupo de oposição e aí seria tomada as providências? Olha, eu te digo que se existe uma justiça que é fiscalizada, é a Justiça Eleitoral. Porque mesmo não estando, muitas vezes, com o oficial de justiça ou com o fiscal da propaganda partidária na rua, mas sempre que há um ato que as pessoas percebem que há uma infração à lei eleitoral, isso é comunicado à Justiça Eleitoral e nós tomamos as providências, porque o juiz tem poder de polícia, muitas vezes o Ministério Público também atua sem precisar da formalização em si, basta que ele tome ciência. Então, se chegar ao conhecimento, efetivamente, com provas de que foram, a lei realmente
foi afrontada, as providências serão tomadas sim.